Ricardo Di Bernardi, é cidadão brasileiro, agora o nome indicia que é descendente de cidadãos italianos. Parece uma grande miscigenação que o Brasil representa no mundo ocidental. O Dr. Di Bernardi é a primeira vez que visita Viseu, embora seja a segunda vez que está em Portugal. E como facilmente vamos todos constatar, é um dos nossos, porque parece falar a mesma linguagem. Ele é médico pediatra e médico homeopata. A homeopatia é uma faceta da medicina, ou é um tipo de medicina que é muito recente em Portugal. Só este ano a Ordem dos Médicos aceitou a imposição da Organização Mundial de Saúde de considerar a homeopatia como ciência médica, que aqui era proibida, e de maneira que no Brasil já há medicina homeopática há muitos anos. E é, como iremos ter certamente a oportunidade de ver, uma alternativa com muitas vantagens à medicina alopática. É de Florianópolis, do sul do Brasil, do estado de Santa Catarina, e é fundador do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Como ele teve a oportunidade há bocado de me esclarecer, Florianópolis é assim uma ilhazinha que tem umas 250 mil habitantes, não é? Só a cidade, depois à volta, é uma ilha que tem 500 mil à volta disso. Portanto, era fundador do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis e tem em mente a criação de uma escola espírita, parece que está em marcha, que, num estado mais adiantado, chegará à Universidade Espírita. Escreveu 2 livros, um deles que vai ser hoje desenvolvido no tema da nossa conferência, Gestação Sublime Intercâmbio. Ele escreveu um outro, Reencarnação e Evolução das Espécies. Como eu disse, é a segunda vez que está em Portugal e certamente vai hoje dar-nos uma lição extraordinária que será muito importante para nós, e a maior parte de nós somos jovens, não é? Mas há outros que são mais jovens do que nós, que estão aí também a assistir, e é capaz de ser muito importante para a geração mais jovem, porque está a preparar-se para constituir os seus lares, ou até tem lares relativamente jovens. Gestação Sublime Intercâmbio. Vamos ouvir. Bem, meus amigos, nós vamos conversar, porque eu pretendo depois responder perguntas de vocês, que vocês desejarem, certo? Sobre o tema ou assuntos próximos do tema. Nós vamos conversar sobre como acontece a reencarnação, como é que ela se processa durante a gravidez, como é que o espírito vai se ligando ao embrião, vai perdendo a consciência do passado, e como é que é o mecanismo dessa reencarnação. Nós estamos muito felizes por estar com vocês, viemos passando em várias cidades de Portugal, e temos tido uma acolhida maravilhosa, e esperamos um dia voltar também. Bem, esse é o tema do nosso livro, que nós vamos ficar devendo a vocês depois, e vamos enviar outros, porque não esperava uma procura tão grande em outras cidades como aconteceu. Próximo, por favor. Bem, para nós entendermos a reencarnação, nós vamos falar inicialmente alguma coisa sobre a estrutura do corpo espiritual. O apóstolo Paulo já falava no corpo espiritual, como os antigos egípcios também falavam. O que é o corpo espiritual? O corpo espiritual, o corpo dos espíritos, ou perispírito, ou outros sinônimos que possui, é a espécie de corpos que são dotados os nossos irmãos no mundo espiritual e que nós também possuímos aqui, dando
modelo energético para esse corpo físico. Quando o espírito se manifesta numa sessão mediúnica, e quando o vidente o vê, ele não o vê como uma flor, nem como uma fumaça, nem como uma luz, normalmente. Ele o vê com um corpo e diz: há um irmão sorrindo, e descreve loiro, moreno, de olhos assim, de bigode, de turbante, enfim, descreve-o porque ele tem um corpo espiritual. Se o espírito se materializa numa sessão mediúnica, nós tocamos na mão do espírito, cumprimentamos ele. Se é um parente nosso, ele se emociona, nós chegamos a ver as lágrimas do espírito rolar pela face do mesmo, demonstrando que ele tem um corpo espiritual como nós possuímos também. Chega-se a tocar no pulso do espírito e se constatar, inclusive, a pulsação do correspondente, que seria nele a circulação sanguínea. Então, nossos irmãos têm um corpo espiritual e se materializam, a gente sente isso detalhadamente. Esse corpo dos espíritos possui aparelhos, como nós temos aqui o respiratório, circulatório, etc. Eles têm aparelhos compostos de órgãos, por sua vez de tecidos, de células, de moléculas e de átomos, como nós aqui também. De tal forma que se isso aqui fosse o corpo físico, ótimo. Se aqui fosse o nosso corpo físico, esse aqui seria o corpo espiritual, numa outra dimensão, mas também com as características assemelhadas. Eu vou economizar o próximo, por favor, mas quando eu disser próximo, é próximo, por favor, tá, irmão? Na realidade é o seguinte: além do espírito que não tem forma, que é uma essência, nosso pensamento, nosso sentimento, e o corpo físico, todos conhecem, temos o perispírito, mas há dois elos que ligam o perispírito ao espírito e o perispírito ao corpo. O Kardec chamava de corpo vital. Joana de Ângeles, está lá, que livro da mensagem, né? Chama de duplo etérico. Outros autores espirituais chamam também de duplo ou de corpo etérico. É um campo de energia que liga o corpo espiritual ao nosso corpo físico aqui. Né? Quando nós desencarnamos, isso aqui vai para o barro e desaparece. Esse duplo etérico, que é essa energia aqui, vital, fluido vital, se dissolve e volta lá para o mundo energético, e o espírito segue com esses três componentes: o perispírito, o espírito e esse campo de energia aqui, chamado campo mental ou corpo mental. Onde é que está isso? Bem, o André Luiz conta que quando ele trabalhou muito na obra Libertação, trabalhou muito pelos irmãos necessitados, ele estava muito cansado. E aconteceu que ele tentou-se, descansou, dormiu e saiu fora do corpo espiritual. Saiu em quê? Em corpo mental, que é outro campo de energia que o espírito também possui. Para não complicar, hoje nós não vamos falar nem nisso aqui, nem nisso aqui, vamos basicamente falar só no perispírito e no corpo físico, certo? Mas só para saber que existem outros campos. Por favor. Padrão vibratório do espírito. Esse nosso irmão que vai reencarnar, ele pode ter diversos níveis de vibração. O que é isso, padrão vibratório? Disse que o espírito superior tem elevado padrão vibratório. O espírito mais inferior tem baixo padrão de vibração. Isso significa o seguinte, que as moléculazinhas... Estou falando muito rápido? Não? As moléculazinhas que compõem o seu corpo podem ser assim ou assim. No espírito de vibração mais elevada, as moléculas giram com maior velocidade, certo? E, portanto, são mais afastadas. Se elas giram com maior velocidade, se afastam mais, o corpo deles fica mais leve, mais sutil, menos denso. E um espírito de vibração mais baixa, as moléculas se aproximam mais, portanto, o corpo fica mais denso, o corpo espiritual deles mais denso, mais pesado. Em função disso, eles têm uma cor mais clara ou menos clara, certo? Pela energia das suas moléculas. Tem mais brilho se tem mais vibração. A tonalidade da cor é mais clara, né?
tem mais luminosidade, tem mais vibração, emitem um som, porque a energia emite um som. Então ele emite o espírito superior emite uma verdadeira música, né? E os espíritos mais densos, se a pessoa for apurada, consegue sentir uma energia de som pesado. E inclusive cheiro, odor, para quem tem sensibilidade, pode até captar o odor também. De acordo com esse fato de cima, nós temos que, nos planos espirituais, por exemplo, vamos falar só do nosso planetinha. Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, que é o universo. Mas uma das moradas é a Terra, o nosso planeta, que além de ter vida aqui, tem 5 bilhões de habitantes, tem 24, 25 bilhões de habitantes nos planos espirituais ao redor do nosso planeta. Esses planos aqui ficam mais próximos da crosta ou mais distantes. Nos espíritos mais atrasados, mais densos, mais pesados, há a atração da gravidade da Terra sobre o corpo espiritual. E eles, por serem pesados, ficam em planos mais próximos da Terra. Por exemplo, por que o nosso oxigênio não vai embora? Ele fica ao redor da Terra. Por causa do seu peso. Porque cada moléculazinha de oxigênio tem um pesozinho discreto, mas tem um peso. Por isso é atraído pela Terra. Certo? Assim como o oxigênio tem peso, os espíritos no seu corpo espiritual também têm um pesozinho. E isso faz com que se agrupem em planos mais próximos ou mais distantes do nosso planeta. Certo? O espírito superior descerá a planos mais inferiores, porque ele tem possibilidade. Os inferiores, pelo seu peso, não podem alçar planos mais elevados. Eles ficam presos aqui próximos à crosta. Por favor. Aquelas moléculazinhas que nós falamos, por sua vez, são compostas de outros núcleozinhos de energia, núcleos em potenciação, e cada núcleo desse compõe-se de núcleos dos núcleos, chamam-se nucleus. Quer dizer o seguinte, isso aqui é acúmulo de energia, acúmulo de experiência da vida do próprio espírito. De modo tal que espíritos medianos ou atrasados, eles têm um material energético mais pobre. Espíritos mais elevados têm maior experiência, mais sabedoria, mais amor e têm material energético mais rico. Tá? Como consequência disso, por favor? Como consequência disso, nós observamos o seguinte fenômeno. Que espíritos, quando se fala em espírito, é o indivíduo no mundo espiritual. Não é a essência dele, de espírito que não tem forma. O indivíduo desencarnado, o espírito desencarnado, ele precisa repor a energia que ele gasta. Porque tudo no universo gasta energia e tem que repor energia. Os espíritos superiores, eles bastam fazer uma prece, uma oração, uma meditação, que eles absorvem energia cósmica do universo e repõem os seus núcleos de energia. Já os espíritos mais densos, mais pesados, mais atrasados, eles não conseguem estar em estado constante de prece, de oração, eles precisam de alimentação. Então eles ingerem o equivalente a como se fossem sucos, frutas, alimentozinhos que tem nas colônias dos planos espirituais lá, certo? Nos pomares que se plantam, tudo mais, eles precisam dessa alimentação mais densa, porque eles têm pouca energia. Em consequência disso, há também um desgaste de energia do próprio corpo dos espíritos, corpo espiritual. Esse desgaste de energia é mais rápido nos espíritos mais densos, mais pesados, de baixa vibração. E alguns espíritos que não querem reencarnar, que têm receio, têm medo de desencarnar, eles relutam para reencarnar algum tempo, mas com o tempo há um desgaste, um cansaço, um torpor, uma sonolência, e ele gradativamente, como se fosse morrendo, ou seja, ele reencarna automaticamente pela própria lei de Deus, que é a lei da natureza dos mundos, pelo próprio desgaste energético. Tá? Qual é o tempo entre uma reencarnação e outra reencarnação?
cada um desses itens aí, há todas explicações detalhadas no nosso livro. Mais uma vez, peço desculpa por não ter o suficientemente hoje aqui. Qual é o intervalo de tempo entre as reencarnações? Como é que se chama esse bichinho aqui em Portugal? Então, minha filha desenhou bem aqui, a Joaninha, né? Tá certo. Então, foi ela que fez os desenhos. Propaganda da minha filha, né? Bom, essa Joaninha aqui, ela também tem um princípio espiritual. Veja no livro dos Espíritos, na questão 581 até 608, fala dos animais e fala que os animais, os seres simples da natureza, também têm um princípio espiritual que sobrevive após a morte e renasce. Então, essa Joaninha aqui, se ela desencarna, o que ocorre com ela? Né? O princípio espiritualzinho dela, de energia, se desprende, mas gasta energia rapidamente, porque ela é muito simples mesmo. E automaticamente, pouquinho tempo depois, ela é atraída para um outro óvulozinho de Joaninha, que está sendo fecundado, e automaticamente reencarna em pouco tempo. Esse cachorrinho aqui, o que ocorre com ele? Ele pode permanecer no mundo espiritual mais tempo, dias, meses, até anos, em certos casos. Por quê? Consegue permanecer lá mais tempo, mantido pela energia, pelo amor de espíritos mais superiores que mantêm o animalzinho ali, por uma série de razões, até para auxiliar o animal. Inclusive, o espírito André Luiz nos conta que quando os dinossauros desapareceram fisicamente da Terra, o que aconteceu é o seguinte: esses dinossauros foram levados para o plano espiritual em comunidades apropriadas, foram mantidos energeticamente pela ação dos espíritos superiores, trabalhados no seu corpo espiritual para poderem reencarnar em outros astros primitivos onde caberiam, porque na Terra não havia mais condições deles renascerem. Então, existe esse trabalho dos espíritos superiores sobre seres mais simples, né? Esse irmão aqui vai reencarnar rápido, porque está se desgastando energeticamente. Esse aqui pode permanecer muito tempo. Espíritos superiores podem permanecer milhares de anos sem reencarnar, porque eles têm absorção de energia pela prece e tudo mais. Né? Por favor. Mas o nosso amigo vai reencarnar, o nosso espírito amigo vai reencarnar, e como se processa essa reencarnação? Inicialmente, aqui está, então, sintonia entre o espírito que vai reencarnar e a futura mamãe. Aqui está a mamãe, e aqui está o campo, a aura dela, o campo de energia que existe sobre isso. Por falar nisso, nós temos, futuramente podemos até passar aqui, nós temos estudado fotografias da aura, e antes da sessão mediúnica, depois da sessão mediúnica, antes de tomar o passe, depois de tomar o passe, uma série de situações com fotos killer, trabalho muito interessante. Nós hoje não podemos. Então, fica para o 98, 99. Aqui está o campo de energia da mamãe, e aqui está o campo de energia de radiação do espírito. A ligação do campo energético dele com a mamãe, que vai se aprofundando. Nesse momento, a mãe começa a sentir vontade de ter um filho, ou sentir a presença, ou sonhar com o bebê. Ok, sonhar com o bebê, então cuidado. Né? Sonhar com o neném, sonhar que está grávida. Começa a pensar em ter a vontade pela presença dele que está se aproximando. Próximo. No passo seguinte, nós vamos observar aqui que vai haver a ligação do espírito que é com o todo da mãe, mas começa a se aprofundar aqui em direção à mãe, num lugarzinho chamado chakra genésico, que é um campo de força, um dos campos de força do corpo espiritual da mamãe, porque nós também temos aqui o perispírito. Né? Então, aqui está. Está em azul, provavelmente vai ser menino. Né? Então, está reencarnando, está ligando aqui com o chakra genésico. Depois do chakra genésico, o que acontece é o seguinte. Aqui está a energia do nosso espírito, que está reencarnando, buscando o centro de força, como diz o André Luiz, né? O chakra genésico. Essas energias são dirigidas por chakra genésico para dentro, em direção à parte física da mãe, mas não chegou ainda ao corpo físico. Está ligado ao fluido vital do óvulo.
Então, o óvulozinho da mamãe, que não foi fecundado ainda, ela não está grávida, aqui está o fluido vital, e as vibrações estão se ligando ao fluido vital em torno do óvulo. Bom, aí vai ocorrer o seguinte, vai ocorrer que esse óvulo, ele vai se sentir, aqui está o mesmo desenho, repetindo, né? Esse óvulo vai, pode subir aqui, por favor, vai refletir as vibrações do espírito. Então, nós temos aqui as vibrações em azul do espírito, e esse óvulo, vai ficar magnetizado, vai ficar envolvido, vai ficar energizado, refletindo as vibrações do espírito que está em processo de reencarnação. Como consequência disso, vai atrair o espermatozoide, SPTZ, espermatozoide, que tem os genes, que tem as necessidades kármicas para o tipo de corpo que o espírito precisa. Quando antigamente, antes de ser médico, agora está no chiadinho. Não, som. Deu? Ótimo. Então, quando eu dava aula de biologia, um aluno se levantou o dedo e perguntou: professor, como é que o senhor explica, aqueles aluninhos danados, né? Como é que o senhor explica que o espermatozoide mais apto chega primeiro, fecunda, ganha corrida dos outros 300 milhões de espermatozoides, se às vezes vai dar uma criança, aí pinta um quadro terrível, né? Cego, aleijado, torto, sem desenvolvimento nenhum, retardo mental, etc. Como é que esse espermatozoide vai ser mais apto, mais veloz e ganhar a corrida dos outros? Como é que se explica isso? Eu tentei, na ocasião, explicar uma série de coisas, mas fiquei com aquela dúvida há alguns anos. Depois, estudando o Espiritismo, basicamente a evolução dos mundos de André Luiz, eu fui encontrar a resposta. E é o seguinte, é que esse óvulo aqui, ele está envolvido pelas vibrações do espírito e, na realidade, esse óvulo vai atrair o espermatozoide que tem os genes que o espírito precisa. Porque se esse espírito, por exemplo, aqui azul, né? Nossa brincadeira aqui, é um menino, o que acontece? Ele vai ter um padrão de frequência vibratória, de comprimento de onda, de energia, de cor, de luz, etc., que vai ter as características de menino e tudo mais, porque ele precisa reencarnar como menino. Então vai atrair o espermatozoide Y, que vai dar menino. E assim todo aquele conjunto de genes que ele precisa. É por isso que ele ganha a corrida, embora tenha uma série de defeitos dentro dele. Por favor. O grande momento da reencarnação ocorre na fecundação. Quer dizer que quando o espermatozoide entra dentro do óvulo e ocorre um conjunto de milhares de reações bioquímicas, como se fosse uma verdadeira explosão organizada que vai acontecendo, cria-se o campo de energia, cria-se o chamado elo dimensional, para que as energias do espírito mudem de dimensão e entrem dentro da matéria e se liguem molécula a molécula, átomo a átomo do agora já chamado ovo, porque é um óvulo fecundado. Então, esse momento onde começou a reencarnação, embora haja todo aquele processo preparatório. Agora vem uma série de fatos interessantes. Que tamanho tem o espírito? Bom, se eu tenho 1,75, se me materializar numa sessão mediúnica amanhã, se morrer na viagem para Leiria, né? Espero que não. Né? Aí eu desencarno ali e vou materializar numa sessão. O que acontece? Eu vou aparecer, provavelmente materializado, com 1,75 m. Não vou ser desse tamanhinho, nem com 4 metros, nada disso. Porque é a minha característica que ainda estou preservando dessa última encarnação. Bem, acontece que se eu reencarnar, eu vou ter que caber no bebezinho de 50 centímetros. 48, 52, né? Por aí. Então, o perispírito, o corpo espiritual, tem que sofrer uma miniaturização. Então, durante a gestação, o perispírito, o corpo espiritual, vai sofrendo gradativamente uma miniaturização para caber no bebê.
Em consequência dessa miniaturização, ocorre o quê? Ocorre uma perda de consciência do espírito. Porque, para ver a miniaturização, essas moléculazinhas aqui, as molequinhas, o que acontece com ela? Elas vão reduzindo a vibração. Reduzindo a vibração, vão reduzindo o movimento, e ele vai entrando em torpor, sonolência de novo, vai perdendo a consciência, vai apagando e não vai se esquecendo do passado. Certo? Embora esteja arquivado nele, ele vai apagando. Então ele vai como se fosse dormindo gradativamente. Próximo. Isso. Isso, ótimo, você vai. Trocas fluídicas e enjoos. Ocorre durante a gravidez uma troca de emoções, trocas psíquicas importantes entre a gestante e o feto, do ponto de vista espiritual. Porque o espírito não é o cérebro é a máquina que traduz as energias do espírito, o pensamento do espírito, né? As sensações. E, inclusive, há uma captação inconsciente, quer dizer, a mãe não sabe, o espírito às vezes não sabe, uma captação inconsciente das energias de um para outro. Isso determina, às vezes, enjoos. É claro que tem enjoo que não tem nada a ver com a questão espiritual. Há enjoo que é pressão sobre o estômago, pelo volume. Há enjoos que são problemas hormonais. Há enjoos que decorrem de uma série de outros fatores biológicos, médicos, não tem nada a ver com a parte espiritual. Mas há também enjoo decorrente desse intercâmbio, tá? Intercâmbio fluídico, energético. Bom, vocês vejam aqui está o espírito representado aqui e está saindo um xizinho vermelho dele. O que é isso? Energias dele, que tem certa característica, marcas do seu passado. Isso está trocando com a mãe e encontrou um xizinho igual na mãe. Aqui está as camadas do inconsciente da mãe. Numa camada chamada inconsciente pretérito. Quer dizer, a mãe não se lembra mais que é inconsciente, mas de vidas passadas, pretérito. Quando as energias do espírito começam a trocar com ela, esse xizinho aqui vem para fora e há uma ressonância, portanto, com o passado. E a mãe começa a sentir o impacto daquela movimentação de energias. Por exemplo, os dois podem ter passado um acidente importantíssimo, um sofrimento grande juntos. Ela pode ter feito mal a ele pode ter feito mal a ela. Enfim, alguma coisa vivenciaram juntos desagradável. E essa ressonância com o passado determina uma sensação de enjoo, enjoada na mãe. Outro exemplo aqui são as diferenças de nível vibratório. Quer dizer, a mamãe vibra assim, por exemplo, fininho, e o espírito vibra assim, grosso. Quer dizer, aqui é alta frequência, aqui é baixa frequência. Aqui é comprimento de onda pequenininho, aqui é comprimento de onda longo. Quer dizer, essa diferença de nível vibratório, que é nível evolutivo, que é nível ético, moral, etc., né, determina, às vezes, sensações desagradáveis na mãe. Tá? Então, outra causa que dá enjoos. Tá? Não esquecendo que é causas que são puramente físicas, não tem nada a ver com isso. Tá? Desejos da gravidez. 3h15 da madrugada, ela pega o cotovelo, bate no lado, diz: João, que é Maria? Estou com uma vontade de comer abacate com cebola. Aí ele olha para ela: abacate com cebola. Abacate aqui, Ana? Não vem? Tá importado. Então, né, são sensações estranhas, esquisitas, absurdas, que ocorrem. Os chamados desejos da gestante, há muito folclore, muita crença. Né? É claro que a criança não vai nascer com carinha de abacate, nem com uma bichinha de cebola, porque se a mãe não comer a cebola, nem o abacate. Isso é lenda. Né? Inclusive tem hemangiomas, tumorzinhos, são manchinhas vermelhas, então ela diz: tá vendo, doutor? É porque ele não quis me dar cereja. Não tem nada a ver. Mas o fato é que o fenômeno ocorre de troca de energias, etc., dando também desejo da gravidez. Um exemplo bem claro de desejos da gestante. Aqui está o nosso espírito que vai reencarnar. Em azul aqui, uma massa de fluidos a ser retirada. Essa massa de fluidos aqui é um desequilíbrio, uma anormalidade
que pode ser removida, pode ser retirada. Então, vamos dar um exemplo. Existem espíritos que são deformados fisicamente no corpo espiritual. E há possibilidade, em alguns casos, de se retirarem essas marcas, essas manchas. Existem espíritos que estão tão deformados que têm formas que lembram até animais. Então, são espíritos, o André Luiz chama de zoantropizados, licantropizados. Licantropos quer dizer louco em grego, antropos, homem, né? Então, tem aquela forma que lembra a forma de animal, de cachorro, de lobo, etc. Isso existe. É claro que isso é transitório. No momento que ele deixa de pensar e agir, de se sentir mal, ele volta à normalidade. Por que acontece essas licantropias, zoantropia, etc.? Se lembram que nós falamos que aquelas moléculazinhas são afastadas e vibram? Então, essas moléculas são moldáveis, elas vibram, elas são flácidas, elas rolam umas sobre as outras, elas são moldadas pelo pensamento do espírito. Um outro exemplo. Na sessão mediúnica, chega um espírito e diz, olha para mim quem eu sou. Ai, é o tio, tal, que maravilha. Agora olhe de novo. Agora aparece o padre. Agora se concentre outra vez. Agora aparece o padre. Como é que faz isso? É que o espírito se concentra e ele muda a forma que é dele de outra vida anterior, de outra encarnação, e ele assume aquela forma, mudando o aspecto das roupas, porque ele plasma mentalmente, né? Do rosto e tudo mais, bota bigode, tira bigode, etc. Então, se o espírito superior faz isso, os inferiores fazem automaticamente. Ele tem raiva, ele vai se deformando. Ele tem inveja, ele vai se deformando. Ele é ciumento, ele vai se deformando. E essas deformações, então, precisam ser removidas, ser retiradas, quando vai reencarnar. Então, esses fluidos são captados pelo chakra genésico da mãe, que faz que nem exaustor de cozinha, que puxa a gordura e joga para o quintal. Então, esse chakra genésico puxa essas energias e joga para fora, para o campo exterior, né, para eliminar, mas uma parte delas é captada pelo cérebro da mamãe, que não sabe bem o que é isso, porque não tem registro. É uma sensação estranha e esquisita, por isso já tem os desejos da gravidez. Tá? Próximo. Como é importante na gravidez o evangelho no lar. Noções de amor, de perdão, de fraternidade. Como isso é importante para aquele espírito que está ali na gestação, para que ele vá captando, sentindo essas vibrações e se harmonizando. Ele vai se evangelizando. Né? Prece e ação da prece. Né? Aqui está, então, a mamãe protegida por um campo de energia, o bebê aqui em azul, né? Essa proteção, essa ação que ocorre. Agora, quando se fala em prece, não precisa ser necessariamente uma prece decorada. Há pessoas que conseguem se concentrar numa prece decorada e fazê-la muito bem. É ótimo. Um exemplo maravilhoso de prece, o melhor exemplo que nós temos é o Pai Nosso. Agora, o exemplo não é para ficar decorando o exemplo e usando sempre esse exemplo. Porque a gente acaba, às vezes, não pensando mais no que está dizendo e vira aquela prece decorada e maquinal que alguns irmãos nossos das religiões fazem. Então, como é que... já rezei 33 Pai Nosso, 42 Ave Maria, faltam mais 45. Essa oração não chega aqui nem no teto. Quanto mais lá em um plano superior. Porque o que é orar? Os espíritos explicam que orar é emitir um pensamento leve, de paz, de harmonia, ou um pedido, uma oração, uma súplica, que seja mesmo, mas a elevar nosso pensamento, mudar a frequência da nossa vibração, né, para que essa vibração assuma uma cor, uma luz, e entre em sintonia com o plano superior. Para isso tem que ser um pensamento elevado, mais puro. Né? Então, às vezes, pensar numa flor, na beleza da flor, olhar para aquela flor e ver como ela simboliza a natureza, como simboliza uma manifestação de Deus, isso é uma prece também. Né? Olhar o pôr do sol, né? E sentir o encantamento da poesia do pôr do sol, e pensar em Deus, pensar no Mestre Jesus, nos amigos superiores, isso é uma prece também.
Né? Então, o conceito espírita de prece é um conceito mais profundo, mais abrangente e menos... É um conceito mais religioso, mas menos religiosista. É diferente. Bem, histogênese orgânica. Transferência dos arquivos espirituais daquele espírito, de todo o seu passado, das vidas anteriores, de milhares e milhares de encarnações, milhões de encarnações, até a atual. Porque a vida começou na água, ou nos oceanos primitivos, naquele berço aquecido do início da Terra, ali começou a vida. Então a vida foi se ensaiando, foi se transformando, foi evoluindo até chegar à fase superior. Alguém pergunta, mas isso está nas obras de Kardec? Pode olhar. Questão 540, pode anotar, 540. No segundo parágrafozinho da resposta, não era pergunta, na resposta, tem uma frase que diz o seguinte: é assim, na natureza, que tudo serve, tudo se encadeia. Desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por ser átomo. Então, toda a evolução das espécies está ali resumida nessa questão do Livro dos Espíritos. Próximo. Aqui, então, nós temos, nesse trabalho também, que também não temos disponível agora, reencarnação e evolução das espécies, onde a gente detalha isso mais minuciosamente, como é que vai acontecendo e tudo mais. Né? Próximo. Bem, alguns genes para defeitos que a criancinha pode ter são bloqueados, certo? São reduzidos porque o nível de vibração do espírito é maior. Então a mãe tem um gene para defeito, o pai tem um gene para defeito, mas o defeito se manifesta pequenininho, discreto, porque é bloqueado pelas vibrações do espírito. Também, às vezes, a vibração do espírito mais baixa faz o defeito aparecer, faz uma expressividade genética mais forte. Depois da palestra, se por acaso tiver algum médico, eu gostaria de conversar com ele, um colega, tá? Ou médica. A perda de consciência. O espírito perde a consciência do passado pelaquela miniaturização, mas também pelo aparecimento da glândula pineal. Da glândula pineal. Que é uma glândulazinha que tem no centro da nossa cabeça, onde o corpo e o espírito se prendem para o chamado chakra coronário. Então, quando forma a glândula pineal no bebê, geralmente ele apaga completamente e não se lembra mais das vidas passadas. Isso é geralmente 4 meses de gravidez. Isso é regra geral, varia também de acordo com o tipo de espírito, um pouco. Às vezes, a reencarnação é impedida, a reencarnação é obstada por causa do aborto. Alguns abortos parecem ser espontâneos, parecem ocorrer naturalmente, mas não são. Alguns são provocados mentalmente pela mãe, porque a mãe odeia o fato de estar grávida, ela detesta a gravidez e acaba com isso rompendo aquelas ligações e o espírito então parte e é impedido de reencarnar pela recusa psíquica da mãe em ter o filho. Em alguns casos, o próprio espírito provoca um aborto também. Ele tem pavor, tem horror à possibilidade de nascer naquela casa, porque o pai lhe dá medo, a mãe lhe dá medo, ele olha as surras que os irmãos tomam, outras coisas assim, e fica apavorado. Situação que ele vai passar com criança e tal, e outros aspectos, defeitos físicos. Às vezes ele recua e abandona, e é um aborto provocado pelo próprio espírito, que perde tempo na sua evolução, depois acabava retornando nesse outro lar, nesse possível, né? Mas os próprios espíritos podem reencarnar. Assim como a gente tem medo de desencarnar, a gente é espírita, conhece, sabe um pouco e tal. Aí pergunta, você gostaria de morrer agora? Não estou muito interessado. Né? Quer dizer, não tenho medo, sei que é muito bom, mas não estou muito interessado. Olha, se a gente tem um certo receio, um certo desconforto, os espíritos também têm desconforto, têm às vezes medo de reencarnar também. Abortos verdadeiros. Quer dizer, espontâneos, porém verdadeiramente espontâneos. É aquele que o espírito quer reencarnar.
A mãe e o pai querem ter o filho, mas o desequilíbrio do chakra genético da mamãe e o desequilíbrio do próprio espírito impedem a reencarnação. Por exemplo, aquele espírito pode ter sido alguém que impediu alguém de reencarnar, de nascer lá no mundo espiritual, ou fez abortos em vidas passadas. Então tem um desequilíbrio energético. A mãe também tem o mesmo desequilíbrio. Então a reharmonização energética passa, às vezes, por aquele processo de expiação, onde ambos vivenciam uma gravidez, uma reencarnação frustrada. E isso, às vezes, vai possibilitar que ele reencarne depois. Ali mesmo. Outra coisa, existe gravidez sem espírito. Existe gravidez sem reencarnação. Pergunta 356 do Livro dos Espíritos. É possível. Então vocês observam o seguinte: muitas vezes, o óvulo se une com o espermatozoide, forma o ovo, e ele começa a desenvolver o embrião pelo modelo mental da mãe que quer ter o filho e pelo modelo de corpo espiritual que a própria mãe dá para o embrião. Só que vai até o ponto. Depois, então, há um aborto espontâneo, perde-se aquilo e há um aborto verdadeiramente espontâneo. Vamos adiante. Vocês vão começar agora a ver questões mais delicadas. Por exemplo, aborto provocado. Será que é válido? Alguém vai ao médico, faz um ultrassom, e esse ultrassom determina que a criança vai ter um defeito físico. E o colega diz o seguinte: olha, seu filho talvez seja cego, aleijado, retardado, porque o ultrassom está demonstrando grandes problemas. E ele sugere, às vezes, fazer o aborto. Bom, qual é a informação que os espíritos dão sobre isso? Eles nos dizem o seguinte: ninguém pode matar alguém porque vai ser cego ou aleijado. E se eu tivesse que ter um filho cego ou aleijado, é porque eu precisaria passar por essa experiência e esse irmão que vai reencarnar também precisa. Será que é castigo, punição? Não. Primeiro, porque castigo e punição não existe. É força de expressão. Expiação não é castigo. Expiação vem do latim expiare, jogar para fora, libertar-se, drenar. Então, alguém que nasce com defeito físico está expiando, está jogando para fora, libertando-se de um defeito no corpo espiritual para o corpo físico, para sair são. Certo? Um exemplo que eu observei em vida prática. Um casal espíritas de Salvador da Bahia, ela engravidou e o ultrassom demonstrou que a criança era anencéfala, sem cérebro. E o médico disse: vai viver horas, ou talvez alguns dias, na incubadora com oxigênio, depois vai morrer, porque sem cérebro ninguém vive. Então essa criança anencéfala, aí os pais que eram espíritas, eles ficaram profundamente chocados, choraram muito, e estavam a pensar o que fazer. Fizeram suas orações, meditaram e decidiram que não iam fazer o aborto, iam manter aquela gravidez que estava no começo, até o final a criança nascer e deixar o que acontecer. E tinham ainda esperança que talvez nascesse normal. Puxa, de repente algum engano pode nascer até normal. Bem, o fato que nasceu anencéfalo, nasceu sem cérebro. E a criança viveu na incubadora alguns dias e depois desencarnou. Quando viram a criança, foi um choque terrível, ficaram desesperadamente tristes. Né? E durante a gravidez toda, eles vinham conversando com o espírito, dizendo que ia ser recebido, que eles o amavam, e que ia ser filho deles, que recebesse o carinho, as vibrações, faziam o evangelho do lar, orações, e acompanharam a gravidez inteira. A criança morreu, desencarnou. Passaram-se 2 meses, numa sessão mediúnica, a vidente disse o seguinte: há uma criancinha de mais ou menos uns 8 anos de idade, pelo tamanho, assim, que está se comunicando, quer incorporar, que está transe psicofônico. Criança muito linda, o nome dela é Shirley.
E descreveu a criança loirinha, de olhinhos claros e tal. Aí o seguinte, a criança se comunica e diz, pai, mãe, sou eu. Todo mundo ficou assim, pai, mãe de quem? E disse que era aquele espírito que tinha reencarnado ali. E ela vinha agradecer a possibilidade de estar assim, bonita, de estar assim, saudável, e poder reencarnar dentro de 2 anos, ali naquela mesma família, como filha deles, normal. Porque eles permitiram a ela que espiasse, que treinasse para fora, libertasse, não castigo nem punição, libertação daqueles problemas que ela tinha. Por isso ela estava muito feliz, graças à oportunidade que tinha sido dado para ela, não fazendo o aborto. Estupro. Situação também profundamente delicada e que requer um conhecimento espírita para quem possa explicar para as pessoas isso. Quando ocorre um estupro, quem é a mãe e quem é a criança? Normalmente, essa mãe, ela não tem programação espiritual para ser estuprada. Não tem. Mesmo porque a programação é feita com amor, pelos mentores espirituais, ninguém ia programar essa violência. No entanto, os mentores espirituais sabem que ela corre esse risco. Tem essa chance que pode não acontecer. Como não acontecer? Se ela abrir a porta do amor, a porta do trabalho, ela não vai abrir a porta da dor. Se ela trabalhar, amar, ajudar os outros, mesmo com essa tendência, não vai acontecer. Disse o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, do Novo Testamento, ele diz o seguinte, na segunda epístola, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre. Então, mesmo que haja tendência, poderá nunca acontecer. No entanto, o descuido, o desprezo, o não seguir a orientação dos pais por lugares perigosos, etc., acaba acontecendo o fenômeno. E ela quem é? Nós vamos encontrá-la na vida passada, essa tendência foi gerada porque ela determinou situações semelhantes para os outros. Por exemplo, lá na sacada, olhando e mandando soldados tragam as prisioneiras, etc, etc. Então, o sofrimento das prisioneiras ficou gravado nela. O ódio, o ciúme, a raiva das vítimas ficou gravado nela, que deu ódio. Traz essa tendência, essa possibilidade. Quem é o espírito que está reencarnando? Quem é o espírito que está reencarnando como filho dela? O espírito da reencarnação são de 2 tipos. Ou é um grande protetor espiritual, alguém que mergulha nessa reencarnação para protegê-la no futuro, amá-la, etc., ampará-la, ou então é outro extremo, que é uma situação de extremo. Pode ser uma entidade espiritual obsessora dela, perseguidora, alguém que até iria, talvez, levá-la à loucura, à droga, ao sofrimento terrível, ao suicídio, mas que, nessa circunstância, ligado magneticamente pela situação violenta do estupro, ele envolve-se com a aura dela, certo? Os mentores como que o empurram, ele é anestesiado, mergulha, reencarna como filho dela, e ela tem a oportunidade de livrar-se de um grande obsessor para o seu futuro, e além disso, até perdoar o inimigo seu e passar até a amá-lo. Então, livrando-se de uma grande perseguição, abrindo um caminho de reconciliação fantástico. Portanto, quando ocorre um estupro, não é válido indicarmos o aborto, porque não só não vai resolver o problema, como vai agravar. Porque uma sequência de ódio, uma sequência de perseguição, só vai ter resultado não com mais um ato de violência, mas um ato de amor, de tolerância. Os únicos abortos admissíveis, questão 359 do Livro dos Espíritos, é quando a mãe está morrendo, correndo risco de vida iminente. Está morrendo. Então é válido fazer coletagem para que a mãe não morra. Então é a situação de admissível o aborto para salvar a vida da mãe. Mesmo porque até embriões que nem têm espírito. Consequências espirituais dos abortos. Nesta vida atual,
é muito comum sofrimentos para as mães, psicológicos, emocionais, remorsos, que podem ser ocasionados por abortos cometidos por ela. Na espiritualidade, ficam frequentemente manchas no corpo espiritual, observáveis pelos outros. E quando reencarna na próxima vida, nós vamos ter a seguinte situação, em alguns casos, não todos. Normalmente, o óvulo fecundado caminha pela trompa, aninha-se no útero, por esse movimento aqui. A trompa se contrai com ritmo, com equilíbrio. Os cíliozinhos aqui da trompa varrem o óvulo, que vai caminhando em direção aqui o útero, varrido como se fosse um arrozal que bate o vento, onde vai e volta, aqueles cíliozinhos microscópicos vão varrendo o ovo e a trompa vai contraindo para que esse ovo faça a descida. Isso normalmente. No entanto, quando a mãe fez abortos em vidas passadas, há no chakra genésico uma distonia, um desequilíbrio no chakra genésico. Chakra genésico é no corpo espiritual. Isso não existe em medicina. Isso não é medicina, isso é espiritismo. Estou para tirar dúvida de alguém, tá? Estava pensando. Então é o seguinte, o chakra genésico aqui, esse chakra genésico que fica no corpo espiritual da mãe, nessa próxima encarnação, esse chakra genésico emite ondas desequilibradas, diferentes. Por exemplo, uma onda é assim, outra é assim, outra é assado, outra é assim, completamente desequilibrada. Então, essa trompa não vai funcionar direito, os cíliozinhos vão para cá, outro para cá, outro para cá, outro para lá, o ovo varre para a direita, para a esquerda, não caminha, se desenvolve na trompa e dá uma gravidez tubária. E a gravidez tubária ocasiona um aborto. Porque ela semeava abortos antes, colhe abortos agora. Castigo não existe castigo, nem existe punição. Porque a lei de Deus é automática, é o automatismo da lei. Certo? Então, isso é uma consequência que pode vir a acontecer em alguns casos. Você veja que como o Espiritismo, além de ser religião, é ciência e filosofia, é todo um conjunto envolvendo isso. Próximo, por favor. A consequência do aborto, que muitas vezes não é para a mãe, é para o pai, porque o pai foi mentor intelectual do aborto. Ele é que planejou, forçou, o pai, o sogro, o avô. Né? Então a lesão se faz nele, no chakra genésico, e também no coronário, com problemas de ordem neurológica, cerebral, nessa ou outras encarnações. O médico que faz o aborto provocado, criminoso, né? O aborteiro, a parteira, etc., há lesões também e agravações, perseguições espirituais que, às vezes, o espírito abortado volta-se contra eles. E o espírito abortado? Às vezes só chora, lamenta a oportunidade perdida. Mas muitas vezes ele não só chora e lamenta, como ele persegue violentamente todas aquelas pessoas que impediram ele de renascer, ter uma nova oportunidade, numa nova encarnação. Tratamento para quem já fez vários ou faz vários abortos. Existe o seguinte, sempre há oportunidade de nós consertarmos os nossos erros. Por que sofrem os irmãos na espiritualidade? Sofrem no umbral, nos planos inferiores, por quê? Porque se sentem culpados. Se sentem culpados ao remorso, à sintonia com a situação e à dor. Moral no seu físico espiritual. Quando deixam de se sentir culpados e preocupados e passam a se ocupar trabalhando e amando, deixam de sofrer. Então, culpa é atraso nosso. O culpa serve só para despertar, mas rapidamente deixar de se sentir culpado e mudar a conduta. A pessoa vai dizer, porque as religiões induzem a culpa. O espiritismo não. O espiritismo não deve induzir a culpa. Deve induzir a libertação. Deve induzir a uma postura de mudança. Senão, as pessoas culpadas sofrem sem necessidade. Deus não quer que ninguém reencarne sem braço. Mas se ele se sentir muito culpado, ele lesa a si próprio e reencarna sem braço. Melhor é ele se recuperar e reencarnar como médium psicógrafo ou como cirurgião para salvar vidas, ao invés de reencarnar sem braço. Mas se ele persistir na culpa, meia culpa, ele reencarna sem braço, porque não há solução. Então, mais vale a gente despertar e trabalhar pelo próximo, amar, do que ficar se sentindo culpado, que não leva a nada, só leva a sofrimento e atraso espiritual. Quem fez abortos
Colabore com a gestante de hoje em dia, oriente espiritualmente ou materialmente as gestantes pobres, necessitadas, né? Dando cobertura material, espiritual. Ampare a criança abandonada, porque é a oportunidade de nós reequilibrarmos o chakra genésico nosso. Um exemplo maravilhoso, que muitas vezes desbloqueia completamente o chakra genésico, é a adoção. É o máximo que se pode fazer. Há casais, casados há 8 anos, 9 anos, e que não têm filhos. Embaixo? Que não têm filhos. Então, eu tive um cliente, por exemplo, que era casado há 9 anos. Não tinha filhos. Ele me visitava propaganda de produtos farmacêuticos todo mês, no laboratório médico. Um dia ele disse, doutor Ricardo, eu resolvi o seguinte, eu e minha esposa adotarmos uma criança. Ah, que maravilha! Foram meus clientes. O doutor deu um nome até estranho para a criança, mas assim, Marjorie. Então ele trazia depois a Marjorie no consultório, examinava, acompanhava e tal. Passado uns meses, ele veio, doutor Ricardo, aconteceu uma coisa fantástica. Depois de 9 anos, ela engravidou. Todos conhecem fatos parecidos. Por quê? Porque o ato da adoção é um ato de grande luminosidade, de grande amor, de grande luz. E desbloqueou aquele bloqueio chakra genético que os dois tinham em funções de atitudes kármicas suas. E não tinham filhos porque estavam impedidos por aquela lesão dos seus atos passados. No que adotaram, deram oportunidade maravilhosa a uma criança que podia ser abandonada, né? Eles desbloquearam completamente. E depois eles traziam ao consultório as 2 crianças. A outra que adotada, nome bem estranho, era a Marjorie e a Marlova. Traziam as 2 ao consultório para a gente acompanhar as 2. A reencarnação é realmente uma porta aberta para as explicações dos nossos problemas, até os problemas mais complexos, pode desligar, mais complexos e mais difíceis. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu frequentava um colégio chamado Colégio Salesiano, de padres, né? Eu tenho 48 anos, isso há 13 anos atrás, há 35 anos atrás. E naquela época, a aula de religião era obrigatória no colégio. E o padre escreveu no quadro de giz: amai os inimigos. Comecei a olhar aquilo, levantei o dedo, e como todo aluno de 13 anos é um pouco incomodado pelo professor, eu disse, seu padre, o senhor quer me explicar amar os inimigos? Porque Jesus disse, Jesus é Deus, tá lá. Não, mas eu quero entender por quê. E aliás, eu não consigo acreditar muito. Mas como meu filho não pode acreditar? Eu acho difícil. Aí pintei um quadro próprio de 13 anos de idade que disse o seguinte: entra um bandido aqui no colégio, mata todos os alunos, todos os professores, todos os padres, ensanguenta o colégio todo, e então é o nosso inimigo. E nós vamos, e depois, então, a família então vai amá-lo, porque Jesus disse, eu não acredito que isso existe, padre. E o padre ficou muito feroz, muito bravo, e passou um castigo para copiar o catecismo muitas e muitas vezes. Estava eu em casa, copiando o catecismo, com a mão já dolorida, descansava um pouquinho, copiava de novo, passei fim de semana inteiro copiando o catecismo todo. Quando chegou meu pai ao lado e disse o seguinte: meu filho, castigo da escola, o que é que você fez? Contei o fato a ele. E ele disse o seguinte: queres saber como é que a doutrina espírita explica o amar os inimigos? Aí eu pensei uma coisa e disse outra. Eu pensei comigo, não estou nem um pouco interessado em saber, mas porque o padre não explicou, meu pai não vai explicar, o espiritismo não vai explicar também. Mas disse outra, com medo de receber o segundo castigo, disse o seguinte: não, estou muito interessado em saber como a doutrina espírita explica o amar os inimigos. Aí o meu pai começou a explicar, dizendo o seguinte: foi daí que comecei a fazer a primeira opção para estudar realmente, mais seriamente o espiritismo. Ele disse o seguinte: 2 pessoas que são inimigas, ou que uma persegue a outra, ou tem ciúme da outra feroz, ou inveja da outra, elas se prendem, são ligadas por um mecanismo de energia, e elas ficam presas. Quando vão para o mundo espiritual, continuam presas, porque a inveja, ou isso e aquilo, prende as 2. A raiva, a perseguição ou o ódio, prende os 2.
E às vezes, esses inimigos, a única maneira de fazê-los esquecer o passado é reencarnando. E graças ao Instituto da Reencarnação, no templo do lar, aquela mãe e aquele pai vai aconchegar essa criança no colo, vai amamentar, vai dizer que ama profundamente aquele bebê tão lindo, de cor rosada, ou cor de chocolate, etc. Vai amá-lo profundamente, esquecendo o passado. E aquele inimigo, então, perdoa-se e ama-se, porque graças à reencarnação, como Jesus disse, né, graças à reencarnação, é possível até amar os inimigos. Aí eu comparei a explicação que não recebi o castigo com a explicação que o Espiritismo começou a me dar e achei que valia a pena estudar realmente a doutrina espírita para conhecê-la melhor. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado, e dizer que eu vou me colocar à disposição, podemos? Perguntas? Colocar à disposição para aqueles que desejarem fazer qualquer pergunta, pode fazer oralmente, ou se quiser falar no microfone, a gente poderá responder se nós soubermos. E depois disso, com a permissão também da casa, a gente vai fazer um passe coletivo para todos, para que cada um receba o que os amigos espirituais presentes aqui determinem que vocês precisam receber, se for o caso. Então, fica livre para perguntas. Oh, claro. É relacionada com esta história que está ali em cima do RH negativo. Há pessoas que põem o problema, ou que já tiveram, que incompatibilidade de RH, já tiveram filhos e parece que os médicos aconselham a não ter mais, porque há perigo. O que é que corresponde, em termos médicos e espirituais, a esta problemática do RH? Bom, primeiro, em termos médicos clássicos, é o seguinte, a minha sogra é RH negativo, tá? E minha esposa é a 8ª filha dela. E o pai dela é RH positivo, inclusive, meu sogro. Então, eles tiveram 8 filhos. Tiveram sorte, porque quase todos foram RH negativos, igual a mãe, então não tem problema nenhum, porque o positivo pode ser positivo ou negativo, porque tem 2 tipos de genes. Então, minha esposa também é RH negativo. Então, continua o problema, mas entre os 8 irmãos dela, não aconteceu nada. Então, no caso nosso, eu também sou RH positivo, minha esposa é RH negativa, igual a minha sogra. E acontece o seguinte, que na nossa época existe a possibilidade do Rogan, ou imunoglobulina para RH, que é uma vacina que se faz para quando a mãe é RH negativo e o meu marido é RH positivo. Então, se imuniza e se evita problema. Agora, o seguinte, interessante é estudar o mecanismo espiritual disso. Então, por exemplo, a pessoa que mora no local, numa aldeia, numa vila, num índio e tal, que seja RH negativo e o companheiro positivo, às vezes não tem acesso à informação, não tem médico no local, para fazer a imunoglobulina contra o RH. Então, ela tem o primeiro filho normal, tem o segundo filho normal, tem o terceiro com um pouco de problema e o quarto é um aborto, às vezes espontâneo, por causa do problema do RH. No nosso caso, nós temos 4 filhos, minha esposa temos 4 filhos normais. Então, o seguinte, olhando a ficha kármica dela, nós vamos observar o seguinte, que ela na encarnação passada, ela teve o primeiro filho, teve o segundo, teve o terceiro, e não existindo a pílula anticoncepcional, controle, ela não fez, do 4º filho em diante, ela fez abortos. Aí o perispírito, o grande computador nosso, arquivou o fato na sequência, na ordem, como se fosse gravação em fita. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na 4ª, então, tem aborto espontâneo provocado por um desequilíbrio, né? Por causa do RH, mas pelo modelo espiritual do seu próprio passado. Certo? Muito obrigado pela pergunta. Fique à vontade, qualquer questão é interessante, né? Pode. Quer usar o microfone para o pessoal ouvir? É atraso das nações, é atraso do mundo em geral, que haja legislação em países tão avançados que se dizem
naturalmente avançado também, como por exemplo os Estados Unidos, em que o como é que explica que uma nação que se diz tão avançada espiritualmente não tem conhecimentos entre os seus membros para poder ver o negativismo em cara? É interessante o seguinte, lá atrás ele pergunta, não é? Ele perguntou como é que países estão adiantados, em resumo, né, como os Estados Unidos, podem permitir na legislação a facilitação do aborto. Ah, e outros países também fazem isso. Bom, o que sucede, nós entendemos o seguinte, que existem vários fatores. Um dos fatores, às vezes, é a própria frieza do ser humano, é a própria indiferença, é o próprio interesse, a própria maldade, que isso também interfere. Porque mesmo existindo assim, há mães que não fazem aborto nos Estados Unidos, em hipótese alguma. Elas terão condições físicas, fazem controle, e não farão por questões morais, ou éticas, ou espirituais. Outras fazem. Agora é o seguinte, nós vemos que isso ocorre porque, infelizmente, as religiões dominantes mataram o sentimento religioso das pessoas que começam a crescer, começam a estudar e acabam abandonando. Porque fica difícil, por exemplo, eu sou médico, na minha turma formaram 51 médicos. Dos 51, tínhamos 3 espíritas, que o Brasil sabe que tem milhões de espíritas, né? Tínhamos 3 espíritas e 48 católicos. Dos 48 católicos da nossa turma, quase todos abandonaram completamente a religião e não acreditam mais em nada. E há quem sai da turma e faz aborto, inclusive. Porque ele diz o seguinte, eu acreditava em Deus, era religioso, de repente comecei a estudar, a pesquisar a ciência, não posso mais admitir que na hóstia, por exemplo, com todo respeito, mas é uma questão que acontece, que na hóstia, por exemplo, esteja ali não um símbolo, mas o próprio corpo de Deus materializado na hóstia e ali esteja Deus. Eu não posso acreditar, dizer, que eu cometa um pecado hoje e que o padre ou o sacerdote esteja representando Deus e tenha a capacidade de me perdoar representando Deus. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que exista um inferno. Aí alguém diz, não, o inferno é um símbolo. Conversei com o bispo Dom Murilo Krieger, né? Foi mal, fui conversar com ele. Seu bispo, para os católicos o inferno é mais um símbolo e tal. Eu disse, não, é um dos mistérios da igreja, os sacramentos da igreja, os dogmas da igreja. Ninguém mudou, continua existindo inferno. Sabe, pois não, seu bispo, muito obrigado. Então, quer dizer, existe ainda. Então, como é que posso, dizer um colega meu, admitir que uma mãe que se conduz bem e tal, seja maravilhosa, uma mãe maravilhosa, vá para o céu e fique feliz, e o filho dela mal vai sofrer horrores no inferno, e ela está feliz no céu com o filho no inferno. Enfim, não posso mais entender mais nada, não acredito mais em nada, não existe religião, não existe Deus, e abandona. E vai fazer aborto. Então é o seguinte, nós achamos que a maior parte das religiões, elas hoje não acompanharam. Então o homem começa a estudar, começa a pesquisar e tal, ele quer um Deus inteligente, quer um Deus sábio, um Deus amoroso, que dê oportunidades a todos. Como diz o Evangelho, nenhuma das ovelhas se perderá. Mas como se não perdesse uma vida só, que oportunidade tem para todos, sem reencarnação? Então as pessoas vão abandonando a religião, o sentimento religioso vai desaparecendo, e não acreditando mais em nada, aproveitar a vida materialmente, e não acredita mais em nada, e aquilo ali é um pedaço de carne, que não tem ninguém mesmo, não nasceu ainda, segundo ele, e faz o aborto, não tem diferença. Então nós encontramos que realmente a maior parte das religiões acabaram por não crescerem, por não acompanharem, matando o próprio sentimento religioso das pessoas que começam a se esclarecer. Então o país, às vezes, mais evolui tecnologicamente, até e tudo mais, mas também psicologia, filosofia, psicanálise e tal, não pode mais acreditar na hóstia, na comunhão, na confissão e tudo mais aquilo, e abandonam. Infelizmente, porque o sentimento religioso é uma coisa boa e saudável. Então, aí, graças a Deus, começa a surgir antroposofia, teosofia, espiritismo, Seixinoye, outras forças espiritualistas que apresentam um Deus, não mais um Deus que castiga, mas um Deus que ama e dá oportunidade a todos. Obrigado pela pergunta também. Mais alguém gostaria de fazer? Se quiser fazer de onde está também, Nath. É guloso que fazer a pergunta. As mulheres é lícito que as mulheres utilizem meios anticonceptivos
para não vir o espírito para o seu lado? É uma pergunta muito interessante. No livro Entrevistas com Chico Xavier e com o Espírito Emmanuel, o Chico Xavier e o Emmanuel colocam, inclusive, dizendo que a pílula, hoje em dia, é uma maneira até de evitar crimes e sofrimentos terríveis, como o aborto, que é feito. A pessoa tem, por exemplo, pessoas profissionais que engravidam frequentemente. Então, elas dizem, vou engravidar e vou abortar. Então, a pílula, às vezes, é uma salvação para impedir sofrimentos ou abortos, porque essas moças usam, inclusive, enquanto não estão esclarecidas, porque elas dizem, confirmam, minha filha, então usa a pílula, por favor, não faça aborto. Então, até para isso é válido. Casais que controlam a natalidade, será válido ou não será válido? Será válido ou não impedir a reencarnação da oportunidade? Então, bem, vamos analisar. Se perguntassem para nós, quantas horas por dia deveríamos fazer caridade? O ideal é 24 horas, até de noite desprender e fazer caridade. Só que nós não estamos ainda em condições disso. Fazemos um ato bom aqui, outro pequenino ali e tal, mas de vez em quando ficamos aborrecidos, cansados, irritados, porque somos seres terráqueos, imperfeitos, lutando contra as nossas imperfeições. Então, eu poderia ter 20 e poucos filhos. Não os terei. Vamos ter 4. E 4. Decidimos que 4 é a nossa cota. E nós vamos limitar pelos métodos normais de anticoncepção. Não estamos recomendando, nem estamos dizendo que deva ser o caminho. Se a pessoa tiver condições de ter 10, 15, 20 filhos e sentir-se segura, feliz, equilibrada emocionalmente, os tenha. É o ideal. Agora, o Chico Xavier tem filhos? Não. O Divaldo Franco tem filhos? Não. E estão em dívida? Claro que não. Certo? Porque eles têm 24 horas de dedicação ao irmão, ao próximo, ao trabalho, pelo amor, pelo esclarecimento. Então, necessariamente, não precisam ter filhos. Então, há quem tenha menos filhos, mas utilize seu tempo em benefício do outro, do esclarecimento, do próprio trabalho profissional sério, dedicado. Então, não é a única porta. Porque, às vezes, como disse Jesus, a gente é sepulcro caiado, todo pitadinho por fora, mas podridão por dentro. O que é sepulcro caiado? Né? É uma posição que, às vezes, a gente hipocritamente diz, não, tenho filhos, porque muita gente tem que reencarnar. Tem mesmo. Tem que reencarnar, dá oportunidade. Aí ela trabalha mal, alimenta mal, trata mal, educa mal, abandona, às vezes, os filhos, porque tem que deixar reencarnar. Não é assim. Nós temos um patrimônio maravilhoso que é livre-arbítrio. Esse patrimônio que Deus nos deu, e nós devemos encontrar o caminho. E quanto é o caminho? 3, é 4, é 5? Não. Cada um, consultando o travesseiro da sua consciência, vai saber se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Então, o anticoncepcional é uma forma de controle. E controlar, todo mundo controla. Se não controla com a pílula, controla com tabelinha, com preservativo, com outros processos, mas também controla. Por não ter relações nos dias férteis, também controla. Então, é uma maneira de se fazer. Agora, abuso sempre é errado. Abuso sempre está em desequilíbrio com a natureza. Agora, eu tenho livre-arbítrio e posso tomar uma decisão de limitar meus filhos dentro do bom senso, do equilíbrio, do amor e do trabalho. Assim, o Chico Xavier, o Divaldo não tem filhos e outros também não têm. São opções de trabalho. Então, na realidade, o travesseiro da nossa consciência, o bom senso e o livre-arbítrio deve preservar, a gente pode limitá-los com muito critério. Se não tem perguntas, a gente faz um passe coletivo. Sim. Depois que nós encerrarmos, nós vamos estar aqui mesmo, pode ser? Depois que nós encerrarmos os livrinhos que o pessoal adquiriu, a gente vai autografar aqui para quem quiser. Pois não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com prazer. Os métodos anticoncepcionais, isso me mete uma grande confusão, a utilização do DIU. Porque desde que há circulação do óvulo nas trompas e migração, o DIU não daria um caminho contrassenso na parte de não deixar a implantação daquele óvulo, daquele cigoto na parede. Era isso que qual é a sua área de trabalho? Veterinário, sabia que estava ligado à área de saúde. O seguinte, é muito boa pergunta.
o seguinte. Na realidade, existem DIUs, dispositivo intrauterino, que se coloca, né, na mulher para ela engravidar. Alguns DIUs são microabortivos, quer dizer, provocariam um aborto no início da gravidez. Tá? E realmente não seriam indicados em termos espirituais. Não sei se por acaso algum ginecologista presente aqui, mas existe DIUs que me parece são feitos de cobre. Tá? Esses DIUs que entram cobre na sua composição, eles não seriam microabortivos, eles impediriam o acesso do espermatozoide à trompa. Aí teria que confirmar com o ginecologista se existe DIU que não é microabortivo. Existindo, então, teria essa indicação, não seria problema. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Não, pode fazer sim. Eu queria fazer uma em relação ao processo normal há pouco apresentado. A situação de fecundação in vitro, Certo. e posteriormente chamada, entre aspas, inseminação artificial, da colocação logo após fecundar dentro da mulher, e no fundo qual a sua relação em termos do que nos espaços normais de uma gravidez ou da fecundação dita normal pode estar relacionado. Certo. No caso da inseminação artificial, de gestação de aluguel, inclusive, né? Primeiramente, a gestação dita de aluguel, barriga de aluguel, ela deveria ser gestação de empréstimo por amor e não de aluguel. Então, nada há de mal de duas irmãs, por exemplo, uma delas tendo vários filhos, que ofereça passar um sacrifício da gestação pela própria outra de sua irmã, né, e aceitar um óvulo da irmã fecundado, né, pelo marido da outra, e colocar esse óvulo no seu interior, gestar essa criança por amor, por companheirismo, por fraternidade, e entregar depois essa criança para outra mãe. A situação é dolorosa, envolve uma série de situações, mas se ela se predispor a isso, é um gesto de amor e que pode ser amparado, e é amparado pela própria espiritualidade. Com relação à inseminação in vitro, quer dizer, pega-se um óvulo e pega-se um espermatozoide e fecunda-se o óvulo no laboratório, seria essa situação, né? O que ocorre é o seguinte: a espiritualidade acompanhando o trabalho do médico, do biólogo, do pesquisador, os mentores espirituais do próprio casal e os mentores do Ministério da Reencarnação no plano espiritual que está acompanhando o processo todo, já procuram encaminhar, já procuram direcionar o próprio cientista, o próprio casal e tudo mais, interferindo no processo para direcionar as células mais adequadas para aquele espírito. Inclusive, há vários espíritos que podem reencarnar como filho deles, conforme até a evolução do processo no laboratório, e eles encaminham um espírito para reencarnar naquela situação. Por exemplo, suponhamos que no laboratório vão cometer um erro grave, grosseiro, e vai gerar uma figura monstruosa, um filho cheio de defeitos, uma formação teratológica. Nessa circunstância, é atraído por magnetismo, pela vibração, um espírito que precisa a oportunidade de expiar, de drenar aqueles seus problemas, reencarnando numa situação dessa. Por exemplo, alguém que na vida passada, nos campos de Auschwitz, nos campos de concentração, fazia coisas terríveis com os prisioneiros e tem tudo aquilo gravado na sua estrutura. Está preparado para reencarnar, para ressarcir, está encaminhado já em evolução, e ele então ressarce essa dívida expiando através de um processo dessa natureza. É claro que há também a influência de espíritos doentios, obsessores, então o médico, aquela equipe toda, teria que estar. Aí você vê a importância do espiritismo, esclarecer o pai, esclarecer a mãe, esclarecer aquela que vai gestar de aluguel, todo esse movimento espiritual que existe no processo, né? Esclarecer os próprios cientistas. Como seria bom se os cientistas tivessem conhecimento do espiritismo, ter uma outra visão da vida, outro valor à vida completamente diferente. Outra coisa, quem é a mãe? Quando eu desencarnar, talvez encontre mais do que uma mãe. Talvez encontre até nenhuma, porque pode estar todas reencarnadas, mas talvez encontre uma ou mais mães.
E eu deveria amá-las da mesma forma, porque mãe e pai é uma contingência, pode ser filha na minha próxima vida. Então, aquele espírito reencarnando, ambas poderão amá-lo, e às vezes é egoísta, minha mãe, meu pai, meu filho. Na realidade, são conceitos transitórios. E ambos poderão ser a mãe da criança, e essa ligação se faz com todo o grupo ali, da forma mais harmoniosa possível, tanto quanto possível. Então, eu vou deixar para responder para o senhor depois de encerrar, por causa do horário, né? Depois a gente responde, e a gente vai encerrar então com um passe coletivo, que cada um de vocês que precisar e que desejar vai receber o que for necessário. É claro que o passe pode ser feito sentado, deitado, em pé, com luz ou sem luz, que é uma questão de energia, tanto faz. Como vamos fazer um exercício de energia que vai envolver cores, eu vou pedir licença para apagar as luzes, é possível?